Bem-vindos a mais um Pipoca Literária, o canal onde a gente lê e discute. A gente vê filme e discute. A gente vê peças de teatro e discute. E agora a gente veio discutir na internet com você. Eu sou a Gimar Morato. Eu sou a Bruna Peranovic. E hoje, tentem adivinhar que filme nós vamos falar? Divertidamente! A nossa garotinha cresceu num piscar de olhos. E tá tudo indo muito bem. Mas todos mudam com o tempo. Laranja? Quem deixou o controle laranja? Eu não sou laranja! Eu nem relei. Laranja é um horror. Não olha pra mim. Oi, pessoal! Oi, gente, eu sou Ansiedade. Bom, gente, depois de quase 10 anos, a gente tem aí a continuação desse filme, que é o meu filme preferido da Pixar. E é difícil porque a Pixar tem qualidade, hein, gente? É difícil achar um filme da Pixar que não seja Eu bom. nunca pensei qual é o meu filme favorito. Eu não gosto dessa discussão de qual é meu filme preferido, qual é meu livro É preferido. porque existiam algumas perguntas, quando eu tava lá no Tinder da vida, existiam algumas perguntas que eu fazia pra ver se a pessoa tinha alguma coisa, assim, que desse uma sinergia, que eu fazia. E uma delas era quais os 3 filmes preferidos da Pixar dela. Se falasse um filme que não ornasse, eu já falava... Nossa, que conceito bom, vou usar. Eu usava. É ótimo. Eu vou te passar as minhas perguntas depois, são ótimas. Deve ser por isso que eu odeio aquele aplicativo, eu não sei como é que eu me comunico. Não, desculpa. Não, eu prefiro... Não, as minhas táticas eram boas. As pessoas que eu conhecia... Não. É que não. Homem, Homem, né, gente? Homem. Bom, e aí a gente tem de volta esse filme que, cara, conquistou demais. E o que acontece agora? A Riley tá numa nova cidade, e aí? Ela tá na nova cidade, ela faz novas amigas. E aí ela e as melhores amigas dela estão jogando hockey e a treinadora vê e gosta muito delas jogando e convida elas pra passar o final de semana num acampamento de hockey. E ela e as melhores amigas vão para esse acampamento de hockey e, como toda adolescente, ela agora tem 13 anos. E como toda adolescente, começa a surgir novas emoções. A gente não vai dar spoiler da história do filme pra não estragar a experiência de ninguém. É claro que em algum momento ou outro vai acabar saindo um spoiler, principalmente sobre... A gente vai ter que falar... Não tem como falar desse filme sem falar das novas emoções e das novas coisas ali emocionais que tem no filme. Mas da história em si, a gente não vai falar muita coisa. Esse filme... Tanto um como o 2, eles me pegaram, assim, eles me pegam muito forte, porque que nem o cara, quando a gente foi no cinema, a gente foi na estreia, o cara que tava recolhendo os ingressos, ele falou, minha teoria é que esse não é um filme pra criança, porque só tinha adulto, gente. Só tinha adulto. E ele é um filme que você sai de lá, parece uma sessão de terapia, né? Parece uma sessão de terapia. E pra quem é muito emotivo, minha amiga esses dias falou que ela não queria... Ela tá passando por uns dias meio complicados. Ela falou, eu acho que eu não tô preparada pra assistir, vai mexer muito. Não é um filme que faz a gente sair de lá triste, é um filme que faz a gente sair de lá pensativo. É um filme que apresenta coisas que a gente não sabe que a gente sente de uma forma figurada, de uma forma mais simples de você entender. Ele traz pra uma coisa concreta. São metáforas, maravilhosas. Imagens mentais mesmo que facilitam. Pra mim, pelo menos, facilitou demais a compreensão. Deve ser um trabalho neurológico fazer o roteiro desse filme muito louco. Não, eu tenho certeza absoluta que eles ficam, né? Tem várias conversas com pessoas que... tanto que estudam neurodivergências, quanto pessoas que estudam... o cérebro mesmo, porque são... É muito... E tem até aquele negócio da imagem que eu te falei, né? Tem um cartaz do filme que é a Riley de perfil... É só, tipo, a silhueta do rosto dela de perfil com o cabelo preso. E o rosto dela tá dividido... A cabeça dela tá dividida em várias partes. E eu achei muito interessante que eu tenho enxaqueca. Eu tô fazendo um tratamento pra enxaqueca. Eu tenho que preencher um diário de enxaqueca. E é um aplicativo. E os recortes da cabeça do cartaz é muito parecido, é muito similar às áreas de recorte desse aplicativo. E aí a gente pesquisou, a gente viu que até as cores que eles usam nos personagens são as cores que os neurocientistas usam para separar as emoções dentro do cérebro, né? As partes, né, do cérebro, né? Lobo pré-frontal, lobo frontal, enfim... E aí a gente percebe mesmo que
tem um estudo, né? Não é um negócio que eles falam, vamos jogar as emoções dentro do cérebro. Não, é um mandando. estudo mesmo, neurológico mesmo, das partes onde tá cada emoção, como funciona dentro do nosso cérebro cada emoção. E aí eu gosto muito da Alegria, apaixonadíssima nela, eu acho que ela é incrível. E eu tava comentando com a Bru que uma das coisas que eu mais gostava, que eu ia falar que todos têm o corpo inteiro de uma cor só, e a Alegria é a única que o cabelo é de outra cor. E aí ela me mostrou que, na verdade, todas as emoções, menos a raiva, as emoções primárias, né? A gente tá falando do antigo. Todas as emoções primárias, elas têm um pouco da outra cor. Então, a gente vê que dentro de uma emoção existe um fundo de uma emoção, existe o fundo de outra emoção. Então, por exemplo, a Nojinho, ela tem um cinto e um lencinho roxo. Porque dentro do nojo existe um pouco de medo, né? A aversão, por exemplo, a gente vê, sei lá, uma barata. A gente tem nojo da barata, mas a gente tem um pouco de medo da barata. O brócolis, né? Que é o exemplo da Riley, ela não gosta de brócolis. Tem medo de como vai ser o gosto. O medo mesmo, ele tem um pouco de raiva, porque existe uma questão, né? De você não se sentir capaz. E na Alegria, a Alegria tem o cabelo azul porque não tem como a gente ter alegria sem a tristeza, porque a gente sabe que, como humanos, a gente é efêmero e tudo vai acabar. Então, assim, eu amo o conceito budista de que tudo é impermanente. Então, todas as coisas vão passar, coisas boas, coisas ruins. Então, a gente tem essa mistura de emoções que, apesar de serem as emoções primárias, elas não são puras, né? Na verdade, elas são super interligadas, né? Uma depende da outra. E esse filme deixa isso muito claro, como uma depende da outra. Inclusive as novas que chegam, né? Essas emoções novas, elas chegam causando literalmente um caos, assim. E um pouco de destruição até, né? No ambiente da sala de controle. Então elas chegam trazendo muito caos. E aí você vê como elas precisam uma da outra pra funcionar. E o filme é muito isso. Porque no filme, acaba que as coisas vão encaminhando de uma forma que a ansiedade entra no controle. Vamos primeiro, antes de falar nisso, falar das emoções que chegam. Porque eu acho que isso não é segredo pra ninguém, porque passa no trailer. Quais são as emoções novas que chegam? A ansiedade, a vergonha, a inveja, o tédio. O tédio era de tédio e depressão, né? Tédio, mas pode me chamar de deprê, ele fala. Daí é aquela coisa meio lânguida, assim, né? Nossa, só com o celular. Eu sou tédio com deprê, ele é todo cores escuras, cabelo liso de frente. Vai, Bruna, troca a roupa. Tédio com deprê, troca a roupa. Eu vivo de preto. A deprê, ele é azul escuro. E eu vivo de preto. E é azul escuro, né? É legal que essas novas emoções, elas já têm cores mais misturadas, né? Então a gente vê que elas vieram das emoções primárias. Então se você olhar, por exemplo, sei lá, o círculo cromático, cores mesmo. A gente tem as cores primárias e daí quando junta as cores secundárias. E é mais ou menos isso, essa questão que eles falam. A vergonha, ele é rosa. A vergonha é rosa. Rosa é uma mistura de cores, né? Só que ele tem um pouquinho de azul, tem um pouquinho de tristeza na vergonha. Aí tem o tédio, ele tem um pouquinho... Ele é meio roxo, né? Então ele tem um pouco de medo. O tédio é medo do quê? Do desconhecido, de você tá perdendo as coisas. E a ansiedade que é laranja, que ela é um pouco de raiva com alegria? Será? Não sei. Ou é vermelho com amarelo, né? Que faz laranja. Eu acho que sim, porque ela não é um personagem pesado. A ansiedade, ela acaba sendo vilão nesse filme, mas ele é um personagem fofinho e no fim a gente entende que ela tem ali o seu lado bom, né? Porque nós não somos só coisas boas. E no filme tem ali o senso de si, que no começo... São só as coisas boas. A alegria tá cultivando o senso de si que ele é feito a partir de convicções. Então é muito legal que fica passando essas frases. São as memórias, elas viram convicções e aí elas viram o senso de si. E aí, assim, fica passando pelo filme. Eu sou uma boa amiga, eu sou boa. Eu sou legal. Eu sou legal. E aí, eu gosto muito como eles falam que o senso de si, que é formado a partir das nossas convicções,
faz com que a gente faça ter boas escolhas. Ou más escolhas, né? É o que acontece no filme quando a ansiedade toma conta. A ansiedade toma conta, reprime as emoções primárias. Essa cena dela reprimindo as emoções é muito boa. Ela tranca num cofre. E aí, a Riley não tem senso de si. Então ela faz escolhas contraditórias com quem ela é. Na verdade, ela faz escolhas que a ansiedade manda. Que a ansiedade manda. Agora, eu acho sensacional que a ansiedade... Talvez eu não sei se eu vou estragar aqui, mas eu acho uma das coisas mais legais que tem nesse filme. A ansiedade, ela tem um computadorzinho da cocriação. Então ela tem as imagens das coisas. Sabe quando a gente tá passando por uma situação e aí a gente imagina os piores cenários? O pensamento intrusivo. O pensamento intrusivo. Então ela vai lá. A Harley tá lá. Não, porque se eu fizer isso, o que pode acontecer? A mãe dela pode odiar ela pode ser expulsa de casa, as amigas vão virar a cara pra ela e tem as imagenzinhas, assim, de tudo acontecendo. E é muito legal ver isso de uma forma... Porque a nossa cabeça funciona desse jeito, né? A nossa cabeça vai pra esse lugar inúmeras vezes, totalmente fora do nosso controle. E é muito legal você ver isso, porque você vê isso de uma forma concreta, talvez seja até mais fácil de você, em algum momento, se colocar nesse controle. Porque aí você agora você para e fala, opa, pera, esse computadorzinho aqui tá me levando pra um lugar que tá me mostrando coisas que não são reais. Eles botam tudo de forma concreta, visual, uma metáfora assim, palpável. Não, e é engraçado que os trabalhadores, vamos dizer assim, que fazem as cocriações, enquanto a ansiedade tá no comando, eles estão lá fazendo ali e sendo comandado e rápido e não sei o que. Sendo que antes eles estão divididos, né? Antes eles trabalhavam todos juntos e agora eles estão divididos. Fazendo os negócios. Isso acontece no Vale da Imaginação. Esse lugar que antes era um lugar criativo, um lugar de fazer artes, de brincadeira, que no outro filme ele aparece como algo, né, colorido, com pôneis, enfim. Ele se torna um lugar de cenários caóticos. Então, como a gente pode usar a nossa criatividade também para coisas caóticas? Então, assim, a nossa mente, ela é muito maluca. E eu gosto muito que o caminho que eles estão seguindo, ele vai se afastando quando ele cria um buraco do sarcasmo. Que a partir de agora, Riley entrou na puberdade, então ela tem sarcasmo. E aí, assim, né, gente, nós somos uma sociedade completamente ansiosa. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, eu tomo medicação pra isso. Eu conheço muitas pessoas que também têm esse mesmo transtorno. Nós somos uma sociedade que passa por esse lugar da ansiedade, que a gente tem como algo negativo, mas a princípio não é. Por que a gente tem essa questão da ansiedade tão forte dentro da gente? Por quê? A gente, dentro do evolucionismo, sobrevive quem é mais forte. Quem é mais forte num lugar que você tá sempre tendo que deparar com um desconhecido, com uma ameaça que vem de fora, um predador, um temporal. Quando nós éramos seres primitivos, né, que a gente não tinha todas as tecnologias, a gente tinha que estar muito atento. Então sobrevivia as pessoas que estavam mais ligadas no que podia acontecer, porque elas já tinham uma solução mais fácil. E isso da gente estar ligado nos possíveis problemas que vão ser, nada mais é... E agora com o excesso de estímulo, né? Exato. Porque é aquele negócio que eu te falei outro dia, do vídeo do Thiago Ventura lá. Antigamente, você tava no trabalho, você tava só no trabalho. Você tava dentro de casa, você tava só dentro de casa. E agora não, a gente tá em todo lugar ao mesmo tempo. Então, um dia que você tinha 2 coisas pra resolver, agora você tem 10 e você não tem como fugir dessas 10. Você não tem como fugir dessas 10 porque a gente tem um dispositivo que todo mundo vai te encontrar. Porque antes, se a gente tava no trabalho, a gente tava no trabalho. Se a gente tava numa reunião, era naquela reunião. Hoje em dia a gente pode estar dentro de uma reunião, recebendo uma mensagem de outra pessoa também do trabalho, ou descobrindo que alguma coisa muito ruim na sua família ou vida pessoal aconteceu, e a gente tá tendo que lidar com todas essas demandas ao mesmo tempo. Então, assim, por mais que o celular seja uma facilidade, né? A gente, hoje em dia, tá trabalhando com isso, com redes sociais, mas a gente percebe que dentro da nossa sociedade foi um mal muito grande porque a gente não soube dosar. E essa é a questão o tal do desligar, né? Porque, por exemplo, na nossa adolescência, tinha tanta preocupação dos nossos pais, porque era uma coisa nova, mas era uma coisa que acabava. A gente tinha horário, né? A gente ia lá, ligava o computador
E assim, quando a gente se ia pra seu cama... pai quisesse te parar, minha filha, era só desligar da tomada. Acabou, não E tem assim, mais. a gente saiu do ambiente do computador, então a gente tá com os nossos amigos, ou a gente tá no nosso trabalho, na época a gente na escola, né? A gente tava lá, porque a gente não tinha como... Hoje em dia, se às vezes eu vou numa aula, cara, se a aula tá chata, eu não vou prestar atenção. Eu vou pegar meu celular e eu vou olhar o Instagram. Esses dias, a Isabela na aula, eu combinando com ela que eu ia buscar ela. Entende? Aí ela, quem vai vir me buscar? Você ou minha mãe? Falando, eu. Tipo, ali, ó, ela na aula. E isso é um privilégio que a gente tem de a gente ter vivido a infância, né? Sem esses estímulos. Mas voltando para a questão da ansiedade, a ansiedade ela não é algo ruim porque nesse momento que acontece, aí eu vou entrar um pouquinho mais. Quando eu comecei a ter bastante crise de ansiedade, eu fui pesquisar porque eu sou uma pessoa extremamente racional. Então para eu entender de onde vinham minhas crises de pânico, eu precisava entender, né, se era normal, se eu ia morrer, enfim. Cenários caóticos, novamente. Então o que acontece? No nosso córtex pré-frontal, que é aqui, dentro do nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro que está muito mais ligado aos nossos instintos, ele tá aí para agir. Então, quando a gente percebe uma ameaça iminente e dentro de uma sociedade completamente ansiosa e com vários estímulos, muitas coisas podem ser uma ameaça. Então, por exemplo, a gente está dirigindo, a gente ouve uma buzina, a gente vê alguém vindo na nossa frente, aí o celular toca, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem esse instinto de luta ou fuga. E é por isso que a gente começa a ter taquicardia, né? Porque a gente começa a irrigar o nosso corpo inteiro, porque a gente precisa estar pronto pra gente correr ou a gente lutar. E é por isso que quando eu tinha crise de pânico, e olha como é legal o conhecimento, quando eu tinha crise de pânico, eu sentia que eu tava em expansão, porque eu realmente... Mas a crise de ansiedade é essa sensação, né? A forma como ela é mostrada no filme é muito real, porque é um negócio e enquanto ela tá ali frenética... Isso de girar! Ela tá ali frenética e todo mundo... E ninguém consegue controlar. Eles controlam a partir de um outro ponto, eles controlam a partir das convicções, que aliás é uma outra coisa muito legal, que a alegria... cria as convicções dela todas positivas e de repente ela perde o controle e ela aceita que a única forma que ela tem de salvar a Riley do domínio da ansiedade é aceitar as convicções negativas, porque a única forma que ela tem de chegar no painel de comando de novo é pelo rio das convicções. Só que pra ela ir pelo rio das convicções, ela tem que ir por aquelas bolinhas que estão lá esquecidas na memória. Com as bolinhas, ela consegue chegar até o rio das convicções. E aí, pelo rio... Só que aí não tem como ela mandar só memórias boas pro rio das convicções. Ela tem que mandar todas. Que foram... que ela mesma jogou no lugar pra elas serem esquecidas. E aí é o mais legal do filme, porque eles mostram que você tem que aceitar todas as emoções. Você tem que aceitar todas as emoções. Você tem que aceitar as suas convicções, as boas e as ruins, acolher, pra que você possa entender, respirar, olhar o que tá acontecendo, olhar que aquilo é uma ansiedade. Então, ansiedade, respira. E é muito legal que a ansiedade não tem nariz, né? A ansiedade e a raiva não tem nariz. É assim, né? Porque a ansiedade toma café, inclusive. Porque... A ansiedade tá lá, ó, não dorme, toma energético. Não, e é muito legal que a alegria vai tentar... A alegria? Não sei quem que vai tentar acalmar a ansiedade, bota ela num sofazinho e fala isso, relaxa. E quando elas já estão bem, massagem, né? É a alegria. Aí a alegria, a ansiedade fala... bota a cadeira de massagem. Ai, gente, esse filme é muito pra adulto mesmo. Ele é realmente pra adulto. Ele é realmente pra adulto porque eu me senti muito representada. Porque essa sensação... Cara, ele tem essa coisa de acolhimento, né? Ele te passa essa sensação de... Olha pra sua... A mensagem desse filme, eu imagino que seja... Olhe para as suas emoções. Para de tentar ignorar as suas emoções. Você só vai saber lidar com elas se você conseguir olhar. Inclusive, se você conseguir olhar para as suas convicções. O que você trouxe da vida lá da infância de convicção ruim que agora você precisa tirar? Pois é. Aí eu queria fazer 2 perguntas, assim. Tava contando pra Bru antes da gente começar a gravar que quando eu era professora, eu passei divertidamente pra eles, porque sempre quando chegava o final de semestre eu passava um filme, era nosso combinado, só que era um filme com uma atividade. E quando eu passei divertidamente pros meus alunos, a nossa atividade foi, eles iam desenhar
qual era a emoção deles que tava no comando. Porque acho que todo mundo já deve ter percebido, quem já assistiu, que no filme 1, quando mostra a mãe da Riley, é a tristeza que tá no comando. Quando mostra o pai da Riley, é a raiva que tá no comando. E aí eu percebi que um aluno que ele era muito... ele sempre aprontava, ele desenhou a raiva no controle. E eu até cheguei a comentar com a diretora na época que eu fiquei muito, sabe? E aí, a primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês comentarem aqui, eu queria que vocês refletissem e dissessem qual a emoção de vocês, que vocês sentem que tá no comando. A gente vai responder depois. E eu também queria, porque eu fiquei pensando muito nisso durante o filme. Isso aí não precisa, talvez seja um pouco mais pessoal, mas quais são as convicções de vocês? O que vocês têm dentro de vocês que forma o senso de si? Deixa aí nos comentários pra gente. E a minha emoção que tá no controle, eu acho que é ansiedade. Agora eu acho que é ansiedade. Ansiedade? Eu acho que eu tenho, com certeza, acho não. Eu tenho bastante ansiedade dentro de mim, mas eu acho que eu tenho uma alegria de viver que não combina com essa ansiedade. Aí a gente entra naqueles memes brasileiros, que dentro dos memes brasileiros, a minha emoção que tá no... o meu divertidamente que tá no controle é a vontade de viajar. Ai, a gente acabou de falar isso. O meu divertidamente é sempre vontade de viajar. Não, o meu é vontade de viajar, porque a ansiedade só tá dominando, porque a vontade de viajar tá aqui, ó. Eu tenho uma outra emoção dominando, mas proibido para ouvir, não. Então, gente, é isso. Deixa aqui nos comentários. Comenta aqui qual é a emoção que tá no seu controle, o que faz o teu senso de si, as tuas convicções. Curte, comenta, compartilha E beijo. Até a próxima. Beijos!